Ok, vamos iniciar nosso bate-papo com as 81 características da natureza feminina, escrito por Nisserhan Alita, ok? Estarei aqui lendo, descorrendo os pontos e alguns eu irei comentar, certo? Não farei uma explanação completa porque, a princípio, é só para você saber mesmo a informação, como é a natureza da mulher, e só com essa informação acredito que você já vai ter uma ciência, um pouco de uma ciência de como lidar com elas, como saber qual jogo elas estão fazendo. Sim, porque tudo é um jogo. É o jogo da sedução, é o jogo do falso chamado amor, é o jogo do poder. Sim, ficaria com esse último termo, é o jogo do poder. As mulheres jogam e jogam pesado. Os homens, por se iludir com questões de amor e paixão, deixam passar isso despercebido. Mas tudo que a mulher faz dentro de uma relação é um jogo. E você vai compreender isso. Como você deve agir para poder dominar essa arte e não ser dominado por elas, entendeu? Porque nesse Hanalita aqui ele vai, não nesses pontos, mas ele no depois ele vai discorrer como de fato você tem as armas para dominar essa matéria da sedução, do jogo do poder, certo? Então vamos lá às características da mulher. Ele começa dizendo assim: características do falsamente chamado sexo frágil. Preste atenção, falsamente chamado sexo frágil. Lembrando, esse cara destrinchou perfeitamente a alma, a natureza feminina. Vamos começar dos pontos mais leves e, à medida que vai avançando, as coisas vão ficando mais perigosas, eu vou colocar assim. Primeiro, ponto 1. Elas comparam-se sempre umas com as outras. É da mulher estar sempre se comparando uma com as outras. Presta atenção. Essa informação é de fundamental importância se você usar um pouco a sua inteligência e saber fazer esse jogo. Sim, saber fazer um jogo é utilizando dessa informação. Talvez você tenha essa informação, mas até então não sabia que pode usar isso a seu favor. Você, homem. Sim. Ponto número 2. São altamente competitivas. Elas de fato são competitivas dentro daquilo que elas querem, principalmente se falando em medir forças de poder com a outra. Sim, você nesse caso aí você não nada, elas medem força uma com a outra, ok? Ponto 3. Lutam para conquistar o homem de uma mulher linda. Caramba, esse aqui é demais. Você compreendeu? Lutam para conquistar o homem de uma mulher linda. Ou seja, se elas verem um cara mediano e está ali com uma mulher extraordinária, bonita, aquilo vai atiçar algo dentro delas. E se elas tiverem a oportunidade, se for dentro ali do convívio delas, aquele cara, ele vai ser alvo da sedução delas, justamente por conta da competição que elas têm uma com a outra. Elas têm uma mulher mais linda que ela como rival. E o alvo vai ser quem? Adivinha? Você. Ó, se você souber fazer uso dessa informação, também você terá bastante proveito a seu favor. No decorrer desses estudos, Nisserhan Alita vai ensinar tudo como se deve fazer para dominar essa arte, ok? Se você estiver a fim de compreender, deixe aqui seu comentário que eu vou dar procedimento à leitura desse livro, certo? Vamos lá.
Ponto 4. São naturalmente adaptadas à espera. Essa aqui, elas de fato são terríveis. Elas, apesar de serem inconsistentes, impacientes, mas quando se trata na arte da espera, do amor, da sedução, elas são competitivas em esperar. É tipo a aranha na teia. Ela fica ali parada até que chegue a hora de abraçar sua vítima, certo? Ponto 5. Detestam homens débeis e fracassados. Caramba, essa informação você deve utilizar voltando para si, certo? Qual a sua condição? De fato, você já ouviu falar que o homem não deve correr atrás de mulher, mas sim se aperfeiçoar e a coisa, o quadro se reverterá, entendeu? Porque enquanto você estiver nessa condição de malafrojado, vou colocar assim, é um termo usado aqui na região, jogado, sem expressividade, sem moral nenhuma, ok? Sem masculinidade, saiba de uma coisa, você será sempre desprezado por elas. É um fator que está dentro delas, aprimorar, olhar apenas para os mais fortes, certo? Ponto 6. Se dão bem apenas com os homens que ignoram suas flutuações de humor e seguem seu ritmo. Esse aqui vamos passar. Nunca deixam, ponto 7. Nunca deixam o homem concluir se são santas ou vadias para que não arranje outra. Esse joguinho é terrível, hein? E todas elas têm esse jogo, sabe fazer esse jogo. E você fica naquela dúvida, afinal de contas, eu posso ir mais pesado, eu não posso. E isso consome a mente do homem, entendeu? E deixa eu esclarecer algo. Todos esses princípios aqui é algo da natureza feminina. E não é por maldade. Embora possamos aplicar isso e dizer, elas são más. Sim, são más porque sabem utilizar dessas artimanhas para ludibriar, para adquirir poder sobre o homem, certo? Mas é uma forma seletiva da natureza. E você vai saber por quê em outros estudos, certo? Vamos lá. Ponto 8. Instrumentalizam o ciúme masculino. Esse aqui é a arte delas, né? Provocar o ciúme masculino. Ponto 9. Se autoafirma por meio do sofrimento masculino que se origina do desejo ou do amor. Presta atenção, se autoafirma. Cara, essa ideia do homem sofrer por mulher, isso enche o ego dela, ela se inflama de tal maneira, entendeu? Todavia, ela nunca vai sentir pena ou dó do sofrimento masculino, não. Isso alimenta o ego delas, entendeu? Na sequência diz assim, ó, se esse sofrimento culminar em, entendeu? Deixar de existir, será melhor ainda, e nenhuma piedade será sentida. Compreendeu? Quantos homens, talvez você conheça aí, mulher a qual o parceiro atentou contra a sua própria existência, certo? E depois você repara aí, nota como ela se comporta. Da forma mais natural possível. Não há ressentimento, não há pavor, não há pânico nela. Por quê? Na verdade, porque ela vê isso como uma fraqueza. Um homem fraco. E todo homem fraco, ela diz que o amor da mulher não é digno. O homem fraco não é digno do amor de uma mulher, certo? Ou da dedicação. Vamos colocar assim, dedicação. Ou entrega de uma mulher. Elas não... Está dentro delas não favorecer a nenhum homem fraco. Ponto 10. Não amam em simples retribuição ao fato de serem amadas. Caramba. Mas sempre por algum
Interesse, esse aqui pega, viu? Esse aqui pega. Mas será explicado mais na frente em outros estudos. Saiba disso. Se a mulher está lhe amando, ou diz que lhe ama, está com você, alguma coisa tem, certo? Algo você a dá em troca, certo? O bem-estar, a alegria, emoções, enfim, qualquer coisa, mas de graça não é. Ponto 11. Gostam de enlouquecer o macho com torturas mentais. Essa aqui é a reclamação de todos os homens, né? Principalmente os casados. É por isso que os homens preferem ir para as mesas de bares, ficar com os amigos, chegarem tarde em casa, por conta dessa aflição mental. Ponto 12. Sofisticaram a tortura mental como forma de compensar a fragilidade física. Compreendeu aqui? De fato, a mulher na questão física ela é frágil. Agora, na arte da emoção, na arte psicológica, elas são terríveis. Tanto é que a mente delas parece que é assim, ó. Toda hora formulando algo para não deixar o cara em paz. Sabe a caixa do nada que a gente gosta de ficar? A mulher não suporta isso. Ela gosta de ver perturbação na mente do cidadão. Isso mesmo. Pontos 13. São emocionalmente muito mais fortes do que os homens. Em toda a sua pesquisa, em todos os seus estudos, nesse Hanalita concluiu que as mulheres, de fato, são emocionalmente muito mais fortes do que os homens. A julgar pelo aquele ponto que vemos logo no início, né? Que elas são hábeis a esperar. Isso requer um autocontrole, uma força emocional incrível. Ponto 14. Se entregam apenas àqueles que as tratam bem, mas não se apaixonam. Caramba! Na verdade, após esses pontos, nesse Hanalita vai discorrer a guerra dos sentimentos, a guerra do sexo, como o homem deve usar essas características da mulher a seu favor. E ele vai ensinar como trabalhar esse ponto aqui. É extraordinário. Volto a dizer, você quer e continuemos com esse estudo e você quer de fato dominar a arte, certo? A arte de conquistar ou manipular ou saber desvendar o segredo feminino, digite aí que sim e vamos dar continuidade. Repetindo, se entregam apenas àqueles que as tratam bem, mas não se apaixonam. Esse é o perigo, se apaixonar. E nesse Hanalita ele vai trabalhar muito esse tema, viu? Apaixonar. Nunca caia nessa besteira. Ponto 15. Enjoam dos homens que abandonam totalmente os rituais de encantamento. Bilhetinhos, poemas, filmes, presentinhos, chocolates. O que os realizam em demasia. Veja como a mente da mulher ela é terrível e torturante ao mesmo tempo. Vejam, porque elas cansam, certo? Quando a gente deixa de fazer isso, preste atenção, é o que acontece muito no casamento. O casamento entra naquela rotina, deixa de ser aquela sedução do namoro. O cara por si só ele já não vai fazer aquilo que ele fazia na conquista, certo? Presentinhos, saídas, baladas, etc. E surpresas, enfim. E quando isso deixa de ocorrer, há um esfriamento por parte da mulher. É por isso que muitas ficam sujeitas nos seus ambientes trabalhistas, certo? Educacionais, a quedas conjugais, justamente porque alguém vai resgatar esse processo e elas tanto gostam. Fica aí um conselho para você, certo? Entenda isso. Será trabalhado mais adiante. E
interessante, olha a perturbação mental aqui, que diz que se você também for exagerado nesses, como é que eu vou dizer, nesses encantos, nessas ações de encantar, de favorecer, se você for demais, elas também vão enjoar de você. Vai dizer que cara chato, cara toda hora pegando no pé dela, enfim, você sabe como é. Veja como é a perturbação mental dessas mulheres, entendeu? Ponto 16. Tentam nos induzir a correr atrás delas para terem o prazer de nos repudiar. Você já passou por isso, eu já passei por isso. Eu vi esses dias também a cena de um colega meu passando por isso. Era tipo, elas dão a entender que você pode aproximar, que você já pode dar o passo final, certo? Fica todo aquele joguinho, porém quando você chega junto, elas lhe dão o não, elas saem fora, esquiva, sempre naquele joguinho. Não por isso, não por aquilo, e isso deixa o cara maluco, isso deixa o cara doido. Na verdade, volto a dizer, é um jogo psicológico, emocional, que elas são mestras em fazer. Até de forma inconsciente. O que elas fazem de forma consciente também é válido, mas é pouca coisa. Isso são ações que já estão no instinto feminino, certo? E toda mulher é provida dessas armas. Lembrem-se, elas não têm força física. Todavia, tem esse poder extraordinário de envolver, de seduzir, de perturbar, de apaixonar o homem, certo? Cuidado com a paixão. Vamos ver aqui mais uns 2 pontos para o vídeo não ficar tão longo e faremos uma segunda parte. Ponto 17. Sentem-se atraentes quando conseguem rejeitar um homem. Ó. Vai vendo, viu? Vai vendo. É por isso que o homem, quando é rejeitado, ficar se lamentando, chorando, correndo atrás, não vai favorecer a ele, não, de maneira nenhuma. Aprenda isso. Inclusive, eu tenho até um vídeo aqui para lançar sobre isso. O que fazer quando ela te deixar, o que fazer quando ela te esnobar. Talvez no intervalo entre esses estudos eu hei de lançar aqui, certo? Ponto 18. Simulam desinteresse por sexo, presta atenção nesse ponto. Simulam desinteresse por sexo para ativar o desejo masculino. Sabe aquela questão de quando você é rejeitado, mas você corre atrás? Essa aplicação aqui. E elas fazem isso de forma inconsciente. É da natureza delas. Ok? Elas dissimulam que não querem e aquilo te deixa perturbado. E você insiste, insiste. E elas fazem isso justamente para ver o homem sob os seus pés, sob os seus domínios. Elas são terríveis, cara. São terríveis. São terríveis mesmo. Ponto 19. Necessitam sempre sentir que estão enganando ou manipulando. Cara, não tem como estar lendo essas coisas e não rir, certo? Porque não é um rir de, como é que eu vou dizer, que estou achando cômico, mas é porque é fantástico, cara. É fantástico, entendeu? Entender essas coisas é incrível. É você entender aquilo que em outro tempo julgavam-se, que era impossível compreender a alma feminina, entendeu? A natureza feminina. Mas isso foi em outro tempo. Na verdade, isso era uma conversa de leigos, porque em toda a história sempre houve homens incríveis que, através de observação, adquiriram um conhecimento extraordinário sobre a natureza feminina. E eles escreveram, passaram para o papel, para a história,
coisas terríveis, certo? Então, vamos em frente que temos muito que falar ainda. Ponto 20. Quanto menos consegue nos manipular e enganar, mais tentam fazê-lo. Olha só, agora quem está caindo no jogo aqui da rejeição que leva à procura são elas, certo? Quando elas tentam nos manipular e enganar, mas não conseguem, elas continuam tentando, buscando fazer. Quanto menos ela vê que não está tendo êxito, mais elas persistem. Lembra do primeiro ponto lá? Que elas são persistentes, que elas sabem esperar. Também se enquadra aqui. Se você entender esse ponto aqui, você já terá 30% de vantagem na arte da manipulação desse jogo de poder de conquista, ok? Ponto 21. Ponto 21. Desistem dos jogos de engano e manipulação quando as ludibriamos habilmente, deixando-as supor que realmente o estão conseguindo. Aqui, quando você dá uma trégua, em vez de você botar resistência, você cede. Depois de um tempo, você cede. Tá? Aí aquele joguinho delas vai parar, entendeu? Vai parar porque elas vão entender que dominou você. Todavia, isso é um perigoso. Isso é um perigo. Tem que ter você tem que ter a ciência do deixar essa aparência de ser dominado e depois ativar novamente o senso de fuga. Porque isso é que vai manter o equilíbrio, certo? Porque se você se manter nesse estado de dominado ou aparentemente dominado por muito tempo, ela vai enjoar de você. Sim, vai enjoar. Veja como a mente da mulher é complicada, cara. É complicadíssima. Embora estamos aqui decifrando, mas elas têm uma habilidade extraordinária de sair de um polo para o outro. Compreende? O que dificulta mais a ação do homem aqui é isso. De fato, você vai compreender como elas sentem, o que elas fazem, mas você nunca vai poder